catequizandas, com muita alegria nos reunimos novamente para esse quinto encontro da nossa catequese. E tem como tema eu e minha relação com o mundo. E o objetivo da nossa catequese, do nosso encontro é perceber que Deus Criador nos deu um mundo para que nós possamos viver em harmonia com outras criaturas. E também saber e entender que nós temos que cuidar desse mundo o qual nós habitamos. Então, antes de nós iniciarmos e fazer o sinal da cruz, chame a sua família para nós rezarmos uma dezena do terço pelas vocações. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa suscitar, despertar nos corações as santas vocações para a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Então, agora, iniciando o nosso encontro, nós refletindo um pouco sobre o encontro anterior, nós vimos aquilo que nós recebemos de presente de Deus, que nós recebemos como presente a nossa família, os nossos amigos, e como que nós estamos se relacionando com esses presentes que Deus nos deu. Hoje nós vamos falar de outro presente que nós recebemos de Deus. E esse presente é o mundo em que nós vivemos. Será que nós estamos valorizando, como São Francisco de Assis, fazer essa relação de Deus com tudo? Com o ambiente em qual nós moramos, com a natureza, com os pássaros, com as flores. Em todo o ambiente, São Francisco viu a manifestação de Deus. Será que nós estamos tendo essa manifestação de Deus, essa ação de Deus na nossa vida, reconhecendo os presentes que Ele nos dá e que essa manifestação não está apenas na igreja, mas ela está em todo o ambiente. Deus preparou esse mundo maravilhoso, com tudo que é belo para nós. Será que nós estamos valorizando? Será que nós estamos tendo esse olhar e contemplar a natureza e na natureza ver a presença de Deus, as maravilhas que Deus criou? Será que nós estamos valorizando tudo isso? Estamos olhando com um olhar diferente e valorizando aquilo que Deus nos deu de presente? Que nós possamos agora fazer essa reflexão através do visual das maravilhas que Deus nos fez, daquilo que Deus nos deu como presente, e às vezes nós não nos damos conta dessa bela maravilha. E ainda pergunto, será que Deus existe? Deus existe e se faz presente em cada momento da nossa vida, desde o acordar até o anoitecer. Que nós possamos reconhecer essa manifestação de Deus, essa natureza, esse mundo que Deus criou para nós, como um presente. Que alegria de ver as coisas belas de Deus. Que alegria olhar as árvores do céu, as flores, as pessoas, escutar a natureza. Foi Deus que nos deu tudo isso de presente.
ergamos os nossos olhos em direção ao céu e vamos agradecer a Deus pelo presente maravilhoso que Ele nos deu, o mundo no qual nós vivemos. Mas que nós muitas vezes nós não o cuidamos. Quanta situação, quanto deselo, quanto lixo, quanto nós não temos esse mesmo cuidado, esse zelo que Deus nos deu. Será que nós estamos cuidando? Como nós estamos cuidando da nossa casa, da nossa terra, do nosso mundo? Então, nós estamos vendo algumas imagens que o nosso mundo vai ficar assim se nós não cuidarmos dele. Às vezes, nós não damos importância a pequenos gestos que ajudam a preservar o que temos de mais precioso, gerando enchentes, morte, sofrimento e destruição. Vocês estão vendo essa imagem de lixo, de sujeira? Será que é assim que Deus criou a natureza? Será que é assim que nós devemos cuidar da natureza? Cuidar desse mundo que Deus nos deu, dessa maravilha? Será que é assim que nós devemos deixar o nosso mundo? Mas isso daí, a gente está mostrando uma imagem relacionada à natureza. Mas será que na minha casa eu estou separando o lixo? Ou será que eu misturo tudo lixo, reciclável do não reciclável? Ou senão eu jogo em qualquer lugar, aí vem a chuva, leva para o esgoto? Será que eu estou cuidando desse mundo? Estou cuidando da natureza? Estou fazendo o meu papel quanto pessoa? Sem falar que nós também, quando nós não cuidamos, nós também produzimos doenças que podem nos afetar. E essa preocupação não é só com a natureza, com a ecologia, mas também com o nosso próximo. Cada vez que nós temos essa consciência de que só nós importa, nós esquecemos que tem outras pessoas que também fazem parte dessa casa comum, que é esse presente que Deus nos deu, que se chama terra. E quando nós somos inconsequentes com as nossas atitudes e com as nossas ações, há consequências que no momento podem nos prejudicar as pessoas que nós amamos, mas também as futuras gerações. Os seus netos, seus filhos, seus netos, será que vão ter água potável? Essa mesma água que nós tomamos, será que eles vão ter? Será que essa natureza tão bela, de várias árvores, vão ter? E quem gosta de ficar num lugar sujo, num lugar feio? Né? Vocês viram aquelas imagens que a gente separou algumas sobre a natureza, de como Deus criou essa natureza? Que imagens lindas, como praia maravilhosa, as árvores. Eu tenho certeza que no seu dia a dia, ao você sair de casa, né? Se você começar a ter esse olhar mais apurado em contemplar a natureza, você vai ver que existe árvores, às vezes até no teu quintal, na tua casa, na casa do vizinho, que são lindas, né? Tem umas árvores que tem umas flores rosas, tem flores amarelas, e começar a perceber a ação de Deus na natureza. O céu, né? Você olhar para o céu e ver aquele céu azul, com aquelas nuvens brancas, ver as borboletas, começar a admirar as borboletas que são coloridas, as flores. Então, começar a valorizar aquela criação de Deus. Quem que não gosta de estar num lugar bonito, num lugar colorido, num ar puro? Quem que não gosta de estar assim? Ou vocês preferiam estar num lugar onde tem, como a gente viu aquelas imagens também, de lixo, de papel, litros, garrafas, de tanta poluição? Quem que gosta de estar assim, num lugar sujo? Até mesmo dentro de casa. Quem que gosta de estar num lugar todo sujo, né? E esta ação também, você pode pensar assim, o que tem a ver a fé em Deus com fazer essa relação? Tem muito, porque nós podemos prejudicar a manifestação de Deus. Por exemplo, Joslene, nós temos um rio que se chama Rio das Antas, né? Mas por que Rio das Antas?
É porque há tempos atrás, no tempo dos nossos avós, e se você perguntar a eles, eles vão fazer essa lembrança, essa memória, que havia muita anta, muito animal anta tomando água nesse rio. Então, por isso que ele se chamava Rio das Antas. E não é só os animais. Se você perguntar para o seu avô, para sua avó, os seus tios, também eles vão contar que eles nadaram Tomavam água de bicas, né? Pode perguntar para os pais de vocês. Nós, né, que somos um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais avançada, a gente morava num determinado bairro e que tinha uma bica. E né, tinha um carreiro para chegar até essa bica e a gente ia lá tomar essa água que era muito gostosa, era fresca, então se podia tomar dessa água. Coisas que agora, por conta da contaminação, né, por conta do lixo, tudo isso, né, essa interferência não cuidadosa do ser humano, do homem, da mulher, com relação a essa natureza, nos privou de muitas coisas. Porque no nosso tempo, eu cheguei ainda nesse tempo de nadar nos rios, porque era potável. Hoje não se indica mais fazer esse uso de nadar nos rios. Então, para ver quanto nós, seres humanos, não estamos cuidando, zelando por esse presente. E não temos essa consciência de deixar para as outras pessoas. Como eu também não tinha essa consciência, mas que eu iria crescer. No tempo eu era criança, mas depois fiquei adolescente, como vocês. Que eu ia crescer, tornar-me adulta, que ia ter filhos. No caso, como eu tenho uma filha, a Gislaine tem uma filha. E daqui a uns tempos eu vou ter netos. E o que eu estou fazendo para deixar todo esse legado, toda essa riqueza, toda essa manifestação de Deus para com as futuras gerações, para os meus netos, para os meus sobrinhos, para as pessoas com os quais eu amo profundamente. E sabia que cuidar da natureza é um ensinamento de Deus, João? Não é coisas que a gente está falando aqui, porque na televisão, na imprensa falam que tem que cuidar do meio ambiente. Não, Deus já tinha nos dito que nós deveríamos cuidar do nosso mundo, da natureza. Então, para isso, abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Somente o versículo 15, tá? E vamos ler. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Vamos ler novamente? O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O que seria esse guardá-lo? Seria esse cuidado que nós temos que ter com a natureza. Esse cultivar, né? Ele nos deu a terra. A terra para quê? Para a gente explorar, mas em que sentido explorar? Para o nosso alimento, para o nosso sustento. José, eu me lembrei de uma história que eu conversei com um agricultor. Então porque nós não cultivamos, nós não temos todo esse conhecimento sobre as sementes. E esse agricultor, ele era intitulado como guardião das sementes. Por quê? Porque ele tinha guardado todas as sementes, ele fazia, é como se fosse um museu, onde tinha pequenas quantidades de semente. Por exemplo, do feijão. Do feijão a gente só conhece o feijão que a gente come todos os dias. Dentro do pacote. Do pacote. Mas na verdade existem N qualidades de feijão. Que é o carioquinha e outros tantos, né, o pretinho que nós comemos, mas existem N quantidades. E sabe o que ele me falava, Gislaine? Que muitas das sementes já não existiam mais. O que ele pôde preservar, ele guardou e assim ele planta, aumenta esse número de sementes e distribui para as pessoas com o propósito para que não termine essa semente. Pode ser de milho, ele falou de N números de milhos, né, de sementes de milho, mas que algumas já estavam extintas, como também na nossa biosfera, na biologia, enfim, se nós formos fazer uma análise, nós, seres humanos, temos que cuidar, porque se nós não cuidar, além de nos fazer ser prejudicial a nós, e também é um pecado grave, né? Nós não estamos exercitando esta fé, deixando que Deus manifeste
essa maravilha para outras gerações. Veja o quanto é bonito a natureza. Esse vaso de flor, olha como ele embeleza, como ele deixa bonito. Quando a sua casa, né, você limpou toda a sua casa, arrumou toda a casa e você quer deixar com um jeitinho diferente, né, deixar um pouquinho mais bonita. Aí você coloca um vasinho de flor lá em cima da tua mesa. Como fica bonito. Com os animais também. Como nós temos que cuidar dos animais? Cuidar dos animais. Os animais domésticos, aqueles que nós, né, cachorro, gato, enfim, cada um, galinha, cada um tem o seu animal doméstico, mas também aqueles que não são domésticos. Nós temos que também ter o zelo, cuidar, deixar que naquele habitat onde é necessário sobrevivência, por exemplo, de macacos, tigres, leões, que não é uma realidade nossa, mas que nós possamos preservar essa floresta para que eles tenham meios de sobreviver com a comida, com o lugar onde eles possam reproduzir e N fatores para que possam promover aquela vida. E também não judiar dos animais, né? Aqueles animais que a gente encontra na rua, não judiar lá do cachorro, do gato, dos passarinhos, não matar os passarinhos apenas por prazer, por matar os passarinhos. Então, todo esse cuidado de toda essa natureza nós temos que ter. E essa é uma orientação divina que está na Bíblia. E nós, como católicos, nós temos que ter esse respeito, porque ali está a mão de Deus. Mas também nós não podemos dizer assim, professor, catequista, então quer dizer que agora nós não podemos ter nada, as tecnologias são para trazer um malefício para nós? Não! Deus criou tudo, inclusive a sua inteligência para o homem, para a mulher, para o ser humano, para que eles possam bem aproveitar através dos carros, dos meios de transportes, dos meios de comunicação, o celular, internet, televisão. Mas o diferencial é como é que eu estou usando isso? Como é que eu estou usando esses meios de comunicação, essas redes sociais? Será que eu estou promovendo vida? Estou publicando coisas alegres, coisas que promovem a vida, o amor a Deus? Ou será que eu uso as tecnologias, os meios de comunicação para ficar tirando sarro do outro, para fazendo figurinha, fazendo comentários desnecessários? Né? Será que eu não estou, com o meu comentário, não estou fazendo sofrer a outra pessoa, ou criando fofocas, ou colocando coisas que não são corretas, que não são verdades? Será que eu estou usando esses meios de comunicação para fazer isso? Ou estou gerando a paz, o amor, publicando coisas boas? Estou lá, se eu for curtir alguma foto de alguém, será que eu estou fazendo um elogio para essa pessoa, que ela vai ler, ao ler vai fazer bem para ela? Ou será que eu fico falando alguma coisa para tirar sarro, para zoar dela? Como é que eu estou usando esses meios de comunicação? O que eu estou publicando? Isso quer dizer que nós também produzimos lixos virtuais. Esses lixos virtuais podem trazer consequências da vida emocional, né, psicológica de pessoas. Então nós temos que ter cuidado sim com esses lixos que nós produzimos também. Sempre que você for escrever alguma coisa, pense, será que se uma pessoa escrevesse isso para mim, eu ia me sentir bem, ia me fazer bem ou ia ficar triste? Então sempre se colocar no lugar do outro vai fazer você refletir e pensar antes de você escrever. Então não é porque você está na rede social que você pode escrever tudo aquilo que você pensa. Você tem que ver se você não vai machucar, não vai magoar, não vai ferir, vai causar algum trauma na outra pessoa. Então sempre se coloque no lugar da pessoa. Como é que eu estou cuidando da minha saúde? Será que eu estou comendo verduras, frutas, legumes, arroz, feijão? Ou será que eu estou comendo só salgadinho, refrigerante, bala, doce, chocolate? Como é que eu estou cuidando da minha saúde? Porque a saúde também é um presente que Deus nos deu e que nós temos o dever de cuidar da nossa saúde. É nossa responsabilidade cuidar da nossa saúde. Nós temos que observar muito bem quando a mãe fala assim, coloca a blusa, né? Coloca o calçado, coloca a meia. Então todos esses são cuidados, porque Deus nos deu uma saúde perfeita. Entretanto, o nosso comportamento e as nossas atitudes vão fazer com que esse presente que nós demos
ganhamos, será que nós estamos cuidando? Assim como os meios de transporte, né, Joslaine? A tecnologia, vamos falar antes dos meios de transporte, a tecnologia. Essa tecnologia da questão de ter inteligência para os remédios necessários para a cura de certas doenças, que através desse ambiente tornou-se prejudicial ao ser humano. Então, como eu uso essa tecnologia? Será que é para promover vida ou para destruir a vida? Como o aborto é uma tecnologia, sim, que pode expulsar a criança, mas isso traz consequências não só para a mulher que está abortando, mas para essa vida que está sendo gerada e para que também o homem que foi responsável por essa concepção. Então, se nós somos católicos, nós temos que aprender que Jesus é vida. Então, tudo aquilo que vem contra esse pensamento que está acabando com a vida, então isso não vem de Deus, isso não vem de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando está prejudicando a vida, você tem que pensar: opa, então esses não são ensinamentos de Jesus. E nós, como católicos, praticantes, nós temos que seguir aquilo que Jesus veio e ensinou. Também nós temos que ter cuidado e zelo com a questão da saúde e dos vícios, Josaine. Porque os vícios nós que adquirimos, basta ou não, nós não queremos, nós não vamos nos tornar viciados. Vícios legalizados, por exemplo, da bebida alcoólica, né, que é tão liberado, mas é correto? Promove a vida? Não. Será que está sendo prejudicial para mim? Né? A questão da droga, maconha, que estão querendo legalizar, que é algo tão errado, que é um entorpecer, que as pessoas estão sendo levadas ao consumo. Não tem problema, é só maconha. Não, temos que ter cuidado, sim, faz mal para você. Tudo que é vício, ele nos prende, né? A gente fica prisioneiro, escraviza a isso. Então, se eu vou ficar viciado, vou ficar preso nisso, então isso não é do bem. Isso não me vai fazer bem. Não traz vida. Tudo aquilo que você tem que esconder. E não pode contar a ninguém. Não pode contar para a mãe e para o pai. Então, alguma coisa errada tem. E errado é. Se você não pode contar para as pessoas mais próximas aquilo que você está fazendo, então é um sinal de alerta que é errado. Né? Se eu não vou poder contar para meus pais, então eu vou parar, eu não vou fazer, porque eu não posso contar, então é errado isso. Uma coisa que nós temos que falar também é a questão das ciências, que todo conhecimento vem de Deus. Mas como nós usamos esse conhecimento que faz a diferencial? Será que esse conhecimento está trazendo vida? Você sim tem que ir para a escola. Você tem que ter conhecimento. Esse conhecimento não pode afastar de Deus, pelo contrário, esse conhecimento tem que trazer você mais próximo de Deus, porque Deus é a sabedoria. Então, esse cuidado, quando diz assim, porque Deus é uma coisa e a ciência é outra. Não, Deus é a mesma coisa. Quem fez a ciência foi Deus. Nós não podemos separar a ciência de Deus. Claro que nós, humanamente, às vezes nós temos uma limitação desse conhecimento, então nós achamos que devemos afastar Deus desse conhecimento. Não, Deus trouxe a verdade, Ele não é verdade? E às vezes as nossas concepções são equivocadas, erradas, mas Deus trouxe a verdade. E não é porque Ele trouxe a verdade que, então Deus não existe. Deus existe sim. Mas nós temos que compreender que para entender essa sabedoria, não é do jeito que nós imaginávamos, mas Deus trouxe a verdade para nós conhecer, para que nós possamos ser mais libertos e viver plenamente esta vida que Ele nos deu. Essa vida que nos faz ser livres. Então Deus, hoje nós vimos assim que tudo que nós recebemos de Deus é um presente. E que Deus está em todos os lugares, na nossa natureza, na nossa família, nos nossos amigos, que tudo isso Deus nos deu de presente para sermos ainda mais felizes, né? Então, para refletir sobre o nosso encontro, nós vamos fazer
atividades que estão lá no final do nosso livrinho. E são 2 perguntas que vocês vão ter que responder, que está relacionada ao nosso 5º encontro. Então, são 2 perguntas. A primeira é: que atitude nova você pode ter em relação com o mundo? A segunda pergunta é: diante da grandeza do mundo criado por Deus, escreva uma oração que manifeste o seu louvor ao Criador. Porque muitas vezes nós esquecemos de agradecer esse presente de Deus. Nós nem observamos que isso é um presente de Deus. E nós todos os dias nós temos que agradecer a Deus por esse presente, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela essa natureza, por esse mundo, por nós estarmos respirando. Então agradecer a Deus por todos os momentos. Lembrar que Deus fez o mundo um lugar para nós vivermos o nosso projeto e a nossa realização, onde Deus colocou todos os nossos presentes, que é a nossa família, que é os nossos amigos, que todas as pessoas que nós convivemos como um grande presente, mas precisa de um lugar. E que esse lugar seja harmonioso como Ele criou, que seja um ambiente belo aos nossos olhos, que seja um ambiente necessário como o ar, o oxigênio que nós precisamos e respiramos, também pela terra, o qual é necessário plantar para que nós produzamos o nosso alimento, que nós possamos ser gratos em todos esses aspectos, nesse local em que Deus nos colocou, a casa comum, a casa que é de todos, não é só minha, não é só da minha família, é de todas as pessoas desse mundo. Saber agradecer nas coisas mais simples, desde agora a época de laranja, de limão, de bocã, mimosa, aí você vai lá degustar uma mimosa que tem em pé lá na casa sua, lá no quintal. Você vai abrir aquela mimosa, sentir aquele doce e você vai agradecer a Deus por aquela doçura, por aquele fruto e contemplar ali a presença de Deus, aquilo que Deus nos deu de presente. Então são nas coisas mínimas, nas coisas simples e sentir e agradecer a Deus por esse presente, por esse benfeitor. E também pelos nossos animais domésticos que nós tanto temos carinho. Os nossos cachorrinhos, as nossas cachorrinhas, as gatinhas, os gatinhos, o coelhinho. Enfim, cada um tem um modo diferente. Por exemplo, eu tinha uma chinchila também. Então são N tipos de animais domésticos que nós possamos ter cuidado. Se nós temos um cachorro ou um gatinho, vamos cuidar também desta vida. Ou seja, vamos ser responsáveis por essa vida, dar a alimentação, dar o banho necessário, dar o carinho, brincar, dar atenção. Todas essas atitudes são que nos demonstram como os filhos de Deus, aquele que é guardião da vida de Deus. Nós somos os guardiões dessa vida e que nós possamos assim ter esse cuidado, esse zelo, como Deus tem esse cuidado, esse zelo conosco, que nós possamos também ter para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos, mas também para os outros que são os nossos vizinhos e de outras cidades, que nós tenhamos essa preocupação, e não só a preocupação presente, mas a preocupação futura. O que eu estou deixando para as outras pessoas que vão usufruir desse ambiente, desse habitat, dessa terra comum que é a terra. Então vamos encerrar o nosso encontro por aqui. Foi muito bom estar com vocês novamente. E nós desejamos uma semana abençoada para vocês. E vamos refletir e vamos principalmente agradecer a Deus por tudo. Então hoje a nossa oração, para a gente encerrar, vai ser uma oração de louvor. Então nós queremos agradecer a Deus pelo nosso mundo, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso alimento, por tudo que Deus nos deu. E nós queremos pedir para que a gente tenha esse olhar e que a gente consiga contemplar a presença de Deus na natureza. Que São Francisco, rogai por nós. Estivemos reunidos, hoje e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem. Beijo.